Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos começar o projeto Cristaleiras. Pois bem, meus amigos, nós acabamos agora recentemente o projeto Cristaleira. Foi aquela cristaleira réplica desta cristaleira que está aqui. Foram lá 20 e poucos programas onde nós pudemos demonstrar então naquela ocasião, com toda aquela série de programas, as diversas técnicas que nós utilizamos diuturnamente na marcenaria e que estavam aplicadas à construção daquele móvel. Nós, inclusive, dissemos algumas vezes que o marceneiro que se dedicasse e que procurasse executar um móvel com aquela qualidade, com aquelas exigências do ponto de vista técnico, teria condições de produzir, de fabricar qualquer tipo de móvel, até mesmo esses móveis de MDF. Pois bem, então nós temos aqui as diversas peças que compõem aquela cristaleira que nos serviu de inspiração. Essa cristaleira está no primeiro programa do canal Madeira Prima, de 1º de janeiro de 2019, está lá o programa chamado Técnicas Básicas de Marcenaria, onde nós apresentamos, então, as diversas técnicas, as espigas, os encaixes, os encabeçamentos, enfim, as molduras. Fizemos todo um trabalho para mostrar que apenas nessa cristaleira nós poderíamos aplicar todas essas técnicas. Pois bem, agora nós vamos começar, então, paralelo ao projeto da finalização daquela cristaleira. Nós vamos ter atuações pontuais lá e atuações pontuais aqui nesta cristaleira. Vamos levar os dois projetos mais ou menos juntos. Primeira coisa, primeiro passo, primeiro item, primeira fase de qualquer restauração de um móvel é fazer a avaliação das peças. Primeiro nós vamos definir o móvel. Então nós vamos pular uma ficha do nosso móvel, vamos abrir uma ficha, seja do computador, no smartphone, e até mesmo numa folha de papel, a gente pode escrever lá. Tá? Móvel, cristaleira, ano de fabricação. Se a gente não tiver certeza, a gente estima. Essa aqui, pelo que nos foi passado, anos 1960 aproximadamente, nessa faixa de idade. Segunda coisa que nós vamos anotar, entre outras coisas, nós vamos anotar madeira preponderante neste móvel. Pinho, araucária, aquele pinheiro chamado pinheiro do Paraná, o pinheiro brasileiro, que dá o famoso pinhão. Então, a madeira preponderante nessa cristaleira era o pinho. Estilo Chippendale, um famoso designer inglês que criou os móveis que têm essa característica fundamental aqui, ó, as curvas. Ele era conhecido como o rei das curvas. Todos os móveis dele tinham essa harmonia em termos de curvatura. E esses desenhos também característicos dos móveis de Thomas Chippendale. Pois bem, então anotamos lá. Cristaleira, 2 portas, estilo Chippendale, ano 1960, madeira preponderante, pinho. Aí nós passamos a um segundo momento, que é a avaliação daquilo que nós vamos manter no nosso móvel e aquilo que nós vamos descartar. Então, por exemplo, este pedaço de madeira, nesse estado lamentável que está aqui, era o fundo original, o tampo original dessa cristaleira. Ou seja, por essa pequena amostra, a gente já pode ver que esse tampo não tem mais solução. Ele está se desmanchando, nós vamos abandoná-lo. Então, a gente somente guarda ele aqui apenas para a ilustração. Vamos abandoná-lo
E já tomamos, como parte do trabalho, realizamos a construção, a produção de um novo tampo exatamente igual àquele tampo que está lá. As mesmas dimensões, as mesmas técnicas. Aqui nós temos um encabeçamento, aqui nós temos um rebaixo para a aplicação do fundo, enfim, todas as necessidades, digamos, daquele tampo estão aqui nesse tampo. Já fizemos isso. Da mesma forma, nós analisamos esta peça. Esta peça é o que eu chamo de frontão. Na verdade, ele fica atrás, mas eu chamo de frontão, não sei o nome. Os parceiros aí que souberem exatamente o nome dessa peça nos passe. A gente percebeu que essa peça ela era feita de pinho e aqui tinha umas molduras que talvez fosse pinho, talvez fosse cedro. A gente não conseguiu identificar, porque elas estavam praticamente destruídas. Então o que a gente fez? A gente fez essa voluta com a moldura, essa voluta com a moldura ainda não está pronto, não está acabado, e essa parte aqui, que é um escultor, tem uma parte faltando aqui em cima que nós vamos completar. E aqui atrás a gente pode verificar que houve um forte ataque de cupim, muito forte, mas não destruiu totalmente a madeira. Ainda temos uma estrutura que nos permite restaurar esta peça. Então nós vamos fazer a restauração desta peça. Este perfil, que vai entre as duas portas, foi feito de uma madeira chamada jequitibá. Então vejam bem aqui, gente, antes da gente entrar aqui nas outras peças maiores. Nós já temos aqui uma situação bastante complexa do ponto de vista da restauração. Nós temos uma madeira que é pinho, nós temos uma madeira que é a caixeta, que foi feito aqui as molduras e essas volutas que ainda estão para ser terminadas. Nós temos aqui uma outra madeira feita usada jequitibá. Da mesma forma, nós fizemos as laterais, as duas laterais da cristaleira, também em jequitibá. Da cristaleira original, nós mantivemos o frontão, as duas portas e a base, que é de pinho. Nós temos aqui uma mistura de madeiras. Qual é o problema da mistura de madeiras? É a tonalização. Ou seja, nós vamos ter alguma dificuldade em conseguirmos fazer com que esta cristaleira fique toda ela com o mesmo tom de madeira, mas isso é um assunto para mais adiante. Hoje nós estamos fazendo a avaliação do nosso móvel. Então anotamos lá, na nossa avaliação, cristaleira, duas portas, estilo chipandel, madeira preponderante pinho, algumas partes em jequitibá e caixeta. Isso está lá na descrição da ficha do nosso móvel. Vamos avaliar a nossa base. Nós podemos constatar que a nossa base, em princípio a parte de cima não tem problema, ou seja, essa parte aqui não tem maiores problemas. Os nossos problemas, a nossa base está nos pés, em três pés. Esse pé aqui tá bom, este pé tá mais ou menos, este pé tá bem ruim e este pé tá bem ruim. Eles sofreram o ataque de cupim. E uma das coisas curiosas no ataque do cupim é que eu diria que 70% a 80% dos ataques de cupim se dá, o ataque mesmo se dá pelos pés, porque é um local que a gente tem muito pouco cuidado na hora de fazer o isolamento, na hora de fazer uma tranca, uma trava para que os cupins não entrem, que é a chamada base selante, que é uma outra fase da nossa restauração. Então vejam bem, nós vamos ter que atacar esse problema aqui. Aqui nós temos dois problemas para resolver. Primeiro, a resistência do pé. Nós vamos ter que fazer um processo para aumentar a resistência, especialmente desses três pés. Então essa é uma providência que nós vamos ter que tomar. Depois a gente vai explicar detalhadamente qual vai ser o processo. Mas isso é apenas uma avaliação. Na parte de cima, como eu falei, apenas riscos e alguma coisa que vai ser resolvido com um lixamento.
As portas laterais foram feitas novas em Jequitibá. Então, ela não nos preocupa nesse momento, a não ser naquele momento lá que eu falei da restauração, da tonalização. A nossa porta, uma das portas, que é esta aqui, a gente examinando, percebe que ela está perfeita. O escultórico dela está certo, as molduras estão todas colocadas, tem apenas aqui um sinal da colocação de um puxador, provavelmente de bronze, daqueles puxadores compridos que tinha a abertura para a colocação da chave. Não tem mais as nossas fechaduras. A gente deve ter ela aqui guardada aqui na nossa oficina, certo? Pois bem, então essa porta tá ok. A outra porta, nós vamos fazer uma avaliação e nós já percebemos que essa porta apresenta uma parte aqui bastante comida de cupim. Nós vamos ter que fazer, então, anotamos lá, porta esquerda com comida de cupim. Anotamos lá no nosso caderninho, na nossa ficha do nosso móvel. O tampo, como nós falamos, foi feito novo, então também nós não temos nada a falar sobre o tampo. E aqui ficou a parte traseira, parte de trás, o fundo, que também foi feito em Jequitibá. Jequitibá a borda e esta peça do meio, esta peça central do fundo, foi feito em Caixeta. E aqui nós temos as duas dobradiças, que estão feias, mas estão perfeitamente funcionais, e mais aqui os nossos baguetes, que é aquela peça usada para fixar o vidro nas portas. As laterais não tem baguete, vão ter que ser confeccionado. Então nós vamos botar lá, laterais sem baguetes, confeccionado. Portas com baguete, ok. E aí, gente, nós chegamos ao final da nossa avaliação. Feita essa avaliação, nós fizemos um plano de trabalho. Qual é o nosso plano de trabalho? Primeiro item do nosso plano de trabalho, fazermos o reforço nos pés. Segundo, a retirada de acabamentos, que ainda tem peças como a base, que ainda tem acabamento. Terceiro, depois da retirada do acabamento, nós vamos fazer o tratamento anticupim, descupinização, tratamento. Então, por enquanto, são essas três fases. A partir dessas três fases, aí nós vamos passar para cor, nós vamos passar para uma série de outras coisas. Certo, gente? Então, essa é a primeira parte do nosso projeto Cristaleiras, que vai demandar a restauração desta cristaleira em conjunto com a complementação do trabalho naquela cristaleira. E falando em restauração, gente, vocês observem aqui na descrição do nosso vídeo que nós estamos convidando as pessoas a participarem do nosso curso online de restauração de imóveis, que vai acontecer a partir de janeiro de 2021. Então, todo mundo que estiver interessado, está lá o link no Instagram, está o link aqui na descrição do vídeo. E, acima de tudo, gente, vocês podem curtir lá o nosso vídeo, vocês podem fazer os seus comentários, você nos encontra no Instagram, você nos encontra no Facebook, tem lá o nosso site, temos lá o nosso WhatsApp para quem quiser trocar uma ideia com a gente. E acima de tudo, gente, preserve o seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.